Saudação de paz a todos, para a glória de Deus, estamos aqui mais uma vez juntos para estudarmos a palavra de Deus. Todos que me acompanham são sabedores que os meus estudos são extraídos da lição da Escola Bíblica Dominical, publicado pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E nós estamos estudando a terceira lição do primeiro trimestre do ano de 2025. E nós estudamos os temas sugeridos pela leitura diária. A leitura diária oferece um tema para cada dia da semana, tá? E hoje, terça-feira, 14 de janeiro de 2025, nós vamos estudar o seguinte tema: o Filho de Deus nasceu da descendência de Davi segundo a carne. O versículo-chave para o nosso devocional está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 3, que diz assim: acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Quando olhamos para alguns versículos do Novo Testamento, referindo-se à pessoa de Cristo como o filho de Davi, a descendência de Davi, nós vamos olhar para as profecias do Antigo Testamento. A maioria das profecias do Antigo Testamento, elas apontam diretamente para Cristo, principalmente para o maior evento que era o nascimento e a encarnação de Cristo. O Cristo que viria da descendência da mulher ou de uma origem humana. Jesus teria a sua origem humana, porém, o Senhor Jesus teve a sua origem divina humana. A sua origem humana, ele viria de uma descendência. E todas as vezes que a Bíblia nos aponta dele como filho de Davi ou descendente de Davi, os escritores estão querendo nos mostrar que Jesus veio para cumprir a profecia que da linhagem de Davi não faltaria substituto. Deus não deixaria cair a descendência de Davi no esquecimento. Davi não ficaria sem um descendente, a sua linhagem não ficaria sem um descendente real, que o Senhor Deus proveria um descendente eterno para a linhagem de Davi. E quando os escritores falam que o Senhor Jesus, o Filho de Deus, ele é da descendência de Davi, está comprovando que Deus é um Deus que cumpre profecia. Aquilo que Deus prometeu para Davi, Deus fez cumprir. Jesus nasceu da descendência de Davi. Lembra do cego de Jericó que clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? O cego de Jericó sabia exatamente que o Senhor Jesus era um descendente de Davi. E o cego de Jericó, é engraçado que ele tinha uma visão maior do que os fariseus que estudavam a palavra de Deus. Os fariseus não conseguiam enxergar Jesus como um descendente de Davi, como rei, como Messias, como Salvador. E quando fala que Jesus, ele é a descendência de Davi, está dizendo que ele é o Messias enviado. Ele é o ungido de Deus enviado para reinar. Embora o reino do Senhor Jesus, o início do seu reino, ele não é físico. O início do reino começa quando Jesus nasce.
o reino é implantado, não é um reino material, e sim um reino espiritual que Jesus implantou, e esse reino será consumado no governo milenial. Então, Jesus ele veio, segundo alguns estudiosos, como profeta, sacerdote e rei. O Senhor Jesus, quando esteve na terra, ele reinou sobre os principados e potestades, sobre enfermidades, ele reinou sobre a vida das pessoas de forma espiritual. Então Jesus implanta o seu reino e é confirmado por João Batista à margem do Rio Jordão, quando estava pregando o seu sermão, dizendo ao povo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Ou seja, o reino não era físico, o reino é um reino espiritual, um reino eterno. Então, os escritores do Novo Testamento, todos eles querem provar para os leitores que teriam acesso às Escrituras, provar para eles que Jesus é o cumprimento da promessa que Deus fizera a Davi, que o Senhor Jesus é o cumprimento da profecia, que a sua linhagem humana é uma linhagem real. Jesus veio da descendência de um rei, o maior rei que Israel já teve, o rei Davi. Então, Davi, até os dias de hoje, é respeitado, é considerado como um dos maiores reis, ou o maior rei que Israel já tivera. Porém, os escritores, tanto Paulo como Lucas, quanto Mateus e outros, eles querem ratificar, eles querem provar para os seus leitores que, de fato, na linhagem humana, a descendência humana, porque Jesus era divino e humano. Jesus veio de forma divina e humana. A sua ligação humana, a sua descendência humana, a sua linhagem humana era real. Ele vinha da descendência de Davi. E é isso que a lição quer nos provar. A encarnação de Cristo. Que Cristo veio como ser humano, sim. Ele dormiu como ser humano. Ele se alimentou como ser humano. Ele conversou com os seres humanos, ele sentiu angústia como qualquer outro ser humano. O Senhor Jesus foi tentado, como diz a Bíblia, como qualquer outro ser humano. Então, prova-se biblicamente que Jesus é da linhagem de Davi, ele é o Messias prometido que veio para cumprir todas as promessas de Deus feitas no Antigo Testamento. E que ele, o Senhor Jesus Cristo, ele sim teve todos os atributos na carne de um ser humano. Ele se alimentou, ele dormiu, como eu já disse aqui, ele participou da natureza humana, até se angustiar, Jesus se angustiou, até chorar, Jesus chorou. Então, o Senhor Jesus, até participar da morte, ele participou. Então, o que nós aprendemos aqui é que o Senhor Jesus Cristo, ele é o cumprimento da profecia. Ele é o Messias prometido da linhagem de Davi e ele veio em uma natureza divina humana para conhecer de perto a vida dos seres humanos. EBD, uma escola onde você cresce de forma intelectual e espiritual. A sua vida é uma dádiva divina. Não desperdice-a com as coisas fúteis e inúteis desse mundo. Faça a sua vida valer a pena. Viva ela para a glória de Deus.